Ginástica é um esporte que une beleza, precisão e uma habilidade fora do comum, mas também envolve riscos enormes. Hoje estamos conhecendo mais sobre o caso de uma ginasta da Southern Connecticut State University que faleceu após um acidente durante um treino. Ao longo dos anos, houve momentos em que a busca pela perfeição levou a falhas impressionantes, ferimentos trágicos e histórias que marcaram para sempre. Número 1. Olga Korbut e a queda nas barras assimétricas em 1972. O nome do movimento era Catch, e basicamente minha empunhadura se quebrou completamente e se partiu ao meio. De falhas no equipamento a erros de cálculo, esses acidentes na ginástica não só chocaram o mundo, mas também despertaram discussões importantes sobre segurança e a pressão extrema sobre os atletas. Klemenko me tratava como um robô vivo. Fora do ginásio e da ginástica, nada existia. Vamos mergulhar em 12 incidentes inesquecíveis que mudaram o rumo desse esporte para sempre. Durante as Olimpíadas de Munique, a jovem soviética Olga Korbut, conhecida como o Pardal de Minsk, encantou o mundo com suas rotinas ousadas. Era apenas uma adolescente, vinda de Grodno, Belarus, mas sua presença era impressionante. E então, algo nunca visto antes. O famoso Korbut Flip, um movimento revolucionário nas barras assimétricas, onde ela fazia um mortal para trás a partir da barra superior, se lançando no ar e se reconectando com a mesma barra. O público ficou boquiaberto. Mas, nas finais individuais, algo saiu errado. Mesmo sendo especialista no Korbut Flip, Olga teve dificuldades e cometeu 3 erros importantes: uma conexão falhada, uma transição mal executada e uma escorregada decisiva. O resultado foi uma nota de 7,5, muito abaixo do esperado, e ela caiu para o 7º lugar. Mas o que tornou esse momento inesquecível não foi apenas o resultado técnico, e sim a reação emocional de Olga. Com apenas 17 anos, ela chorou abertamente no tablado, em uma época em que atletas eram treinados para esconder emoções. Aquela cena emocionou o mundo e fez com que ela se tornasse ainda mais querida pelo público. Número 2. Helena Mukina e o acidente de treino em 1980. A trajetória de Helena Mukina é uma das mais marcantes e dolorosas da história da ginástica artística. Ginasta russa de talento brilhante, ela encantou o mundo ao conquistar o título de campeã mundial geral em 1978. Seu estilo era inovador, ousado, e suas apresentações misturavam potência, elegância e um nível de dificuldade que poucos se atreviam a imitar. No auge da Guerra Fria, ela representava não apenas a excelência soviética no esporte, mas também a imagem da atleta imbatível, moldada para vencer. No entanto, por trás do brilho e das medalhas, havia um cenário sombrio: treinos exaustivos, pressão constante e decisões perigosas impostas por técnicos rígidos. Um desses técnicos era Mikhail Klemenko, responsável direto pela preparação de Helena. Segundo relatos da própria ginasta, ele a tratava como uma máquina de resultados. Fora do ginásio e da ginástica, simplesmente nada existia, ela diria mais tarde. Doença, dor ou exaustão não eram aceitas. Você não está cansada, só não quer fazer, era uma das frases que ouvia constantemente. A tragédia ocorreu no ano olímpico de 1980, enquanto ela treinava para os Jogos de Moscou. O centro da tragédia foi o Thomas Salto, um movimento extremamente perigoso, que consiste em um mortal para trás com um giro completo em posição encolhida. Mukina já havia expressado repetidamente seu medo em relação àquele elemento. Ela não se sentia preparada, nem fisicamente, nem emocionalmente, para executar aquilo com segurança. Mesmo assim, foi pressionada a incluí-lo em sua série. Durante um treino, o pior aconteceu. Ao tentar o Thomas Salto, Helena não conseguiu completar a rotação e caiu de forma brutal sobre o queixo. A queda quebrou sua coluna cervical. O impacto foi tão severo que ela ficou tetraplégica, sem movimentos do pescoço para baixo, para o resto da vida. Sua carreira se encerrou naquele instante, mas o sofrimento estava apenas começando. O acidente de Helena teve repercussão internacional. Ele escancarou a dura realidade por trás dos bastidores da ginástica soviética e expôs o custo humano da busca desenfreada por medalhas. A partir do caso, o Thomas Salto passou a ser visto como símbolo da negligência e dos excessos no esporte de elite. Nos anos que se seguiram, Mukina, já em cadeira de rodas,
passou a dar entrevistas onde contava sobre a pressão absurda que sofreu e a falta de autonomia que tinha sobre sua própria carreira. Seu caso serviu como um alerta poderoso para o mundo esportivo. Por mais espetaculares que sejam as performances, elas nunca podem valer mais do que a vida e a dignidade de quem as executa. Número 3. Julissa Gomes e o acidente no salto em 1988. Julissa Gomes era uma jovem promessa da ginástica americana, nascida com um sonho olímpico nos olhos e um futuro brilhante pela frente. Desde muito cedo, treinadores e especialistas reconheciam nela não só talento técnico, mas também uma determinação rara. O tipo de força que transforma potencial em conquista. Sua disciplina e carisma a colocaram rapidamente entre as favoritas a integrar a seleção dos Estados Unidos para as próximas Olimpíadas. Porém, como tantos outros talentos da ginástica artística, Julissa também enfrentava desafios ocultos, a necessidade constante de acompanhar a evolução técnica do esporte, que estava se tornando cada vez mais perigoso, exigindo movimentos mais difíceis, mais rápidos e mais arriscados. Um desses movimentos era o salto Yurchenko, considerado complexo até para ginastas experientes. Nele, a atleta realiza um round-off sobre a prancha de salto, seguido por uma flick-flack para impulsionar o corpo sobre a mesa. Apesar de sua dedicação, Julissa não se sentia totalmente segura ao executar o Yurchenko. A técnica era desafiadora, e ela demonstrava instabilidade ao realizá-la. Mesmo assim, seus treinadores insistiam para que ela o dominasse, já que a presença desse salto em competições de alto nível havia se tornado praticamente obrigatória. A pressão para se manter competitiva em um cenário tão exigente fez com que Julissa continuasse insistindo, mesmo sem se sentir plenamente preparada. O acidente que mudou tudo aconteceu durante uma competição no Japão, em 1988. Durante o aquecimento para a apresentação no salto, Julissa errou o tempo do round-off. A má colocação dos pés sobre a prancha desequilibrou todo o movimento, fazendo com que ela atingisse a mesa de salto de forma errada. O impacto foi violento e resultou em uma grave lesão na coluna cervical. Ela ficou tetraplégica e foi colocada em suporte vital. Permaneceu em estado vegetativo por quase 3 anos, até falecer em 1991. Em decorrência de complicações relacionadas ao trauma. Sua morte foi devastadora para a comunidade esportiva, pois escancarou os riscos extremos que os movimentos complexos impõem, especialmente quando são ensinados sem a devida preparação técnica e psicológica. O caso de Julissa impulsionou mudanças significativas no esporte. As mesas de salto passaram a ser mais acolchoadas, e a federação passou a exigir critérios de segurança mais rígidos. Técnicos e instituições foram obrigados a reavaliar como e quando os ginastas deveriam aprender movimentos avançados. O acidente também serviu como um forte lembrete da importância de ouvir os próprios atletas, especialmente quando demonstram medo ou insegurança. Julissa Gomes não pôde realizar seu sonho olímpico, mas sua história acabou se tornando um ponto de virada na busca por um esporte mais seguro, humano e consciente. Número 4. Christy Heinrich e a luta contra a anorexia. Christy Heinrich foi uma das maiores promessas da ginástica artística dos Estados Unidos no final da década de 1980. Conhecida por sua técnica refinada, sua elegância nos aparelhos e um comprometimento admirável com o esporte, ela tinha tudo para brilhar nas competições internacionais e, eventualmente, representar seu país nos Jogos Olímpicos. No entanto, sua jornada, ao invés de culminar em glórias esportivas, se transformou em uma das histórias mais tristes e simbólicas sobre os perigos ocultos que afetam muitos atletas por trás dos bastidores. O problema começou de forma quase silenciosa, como acontece com muitos distúrbios alimentares. Durante uma competição importante, um juiz comentou que Christy precisava perder peso se quisesse ser bem-sucedida no alto nível da ginástica. Esse comentário aparentemente simples foi o gatilho para uma espiral devastadora. Determinada a corresponder às expectativas do esporte e da cultura da magreza que dominava a ginástica na época, Christy passou a adotar dietas extremamente rigorosas e comportamentos alimentares cada vez mais prejudiciais. Na tentativa de atingir o corpo ideal que os padrões estéticos da ginástica exigiam, corpos pequenos, leves e esguios, ela passou a se privar de refeições e evitar comer até mesmo na presença de pessoas próximas. Seu ex-noivo, Bo Marino, recorda com dor como a alimentação se tornou um tabu. Chegou ao ponto em que ela não comia nem na minha frente, relembra ele.
A obsessão pela magreza se intensificou a cada competição, a cada treino, a cada comentário. A situação ficou ainda mais evidente em uma viagem, quando, ao descer do avião, uma das primeiras frases que Christie disse à mãe foi: "Preciso emagrecer." Naquele momento, ela já pesava cerca de 43 quilos, um peso extremamente abaixo do ideal para uma atleta de alta performance. Mesmo assim, a pressão interna e externa continuava. Ela acreditava que só teria sucesso se encaixasse perfeitamente na imagem que os juízes, técnicos e o público esperavam. Ao se afastar das competições e anunciar sua aposentadoria no início dos anos 90, a saúde de Christie já estava profundamente abalada. Apesar de algumas tentativas de tratamento, os danos causados pela anorexia nervosa em seu corpo foram irreversíveis. Em 1994, aos 22 anos de idade, ela faleceu pesando apenas 21 quilos. Uma tragédia sem precedentes, que abalou profundamente a comunidade da ginástica e o mundo esportivo em geral. A morte de Christie Heinrich foi um divisor de águas. Pela primeira vez, o esporte passou a discutir de maneira mais aberta e urgente os efeitos da pressão estética sobre os atletas. Sua história gerou comoção e levou a um movimento crescente de conscientização sobre transtornos alimentares dentro do meio esportivo. Técnicos, juízes e instituições foram chamados à responsabilidade para criar ambientes mais saudáveis e menos opressivos para os atletas. Além disso, nos anos seguintes, surgiram iniciativas voltadas para a saúde mental dos ginastas, com programas educativos sobre nutrição, autoestima e bem-estar físico e psicológico. Christie não sobreviveu à pressão, mas seu legado permanece vivo. Sua dor não foi em vão. Ela se tornou símbolo de uma luta que até hoje precisa ser lembrada, para que nenhuma outra atleta tenha que pagar esse preço. Número 5. Makayla Maroney e a queda no salto em 2012. Makayla Maroney chegou às Olimpíadas de Londres em 2012 como favorita absoluta no salto. Sua performance era precisa, poderosa e praticamente impecável, especialmente ao executar o salto a manar, que exige um round-off, flick-flack e 2,5 giros no ar. Na final do salto, seu primeiro salto foi quase perfeito. Cravou com maestria e recebeu a pontuação altíssima de 15,866. O ouro parecia garantido. Mas no segundo salto, um deslize inesperado. Makayla errou a aterrissagem, deu um passo para trás e caiu. O erro lhe custou caro. Em vez do ouro, ela ficou com a medalha de prata. Mas o que marcou aquele momento foi sua expressão durante a cerimônia. Uma mistura de decepção e ironia, com os lábios comprimidos e a sobrancelha levantada. A imagem viralizou e virou meme mundial, conhecida como Not Impressed Face, o rosto de não impressionada. Mesmo com a frustração, Makayla ganhou destaque além do esporte, sendo reconhecida na cultura pop. E aquele momento virou símbolo de como até os melhores podem cometer erros em momentos decisivos. Número 6. Simone Biles e o abandono por causa dos twists em 2021. Considerada a maior ginasta de todos os tempos, Simone Biles surpreendeu o mundo ao se retirar de diversas provas nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. A causa foi uma condição conhecida como twists, uma perda súbita de percepção espacial durante os movimentos no ar. Durante a final por equipes, Simone tentou um salto a manar, mas percebeu no meio do ar que não conseguiria completá-lo. Acabou executando um movimento mais simples e caiu na aterrissagem. Foi aí que decidiu parar. Não me machuquei, felizmente. Por isso me afastei. Não queria fazer algo bobo e me machucar, explicou depois. Sua decisão foi recebida com surpresa, mas também com apoio massivo. Muitos elogiaram sua coragem por colocar a saúde mental acima da competição. Outros a criticaram, dizendo que ela abandonou sua equipe. Mas o gesto de Simone abriu uma discussão global sobre saúde mental no esporte de alto rendimento. Mesmo afastando-se da maioria das provas, Simone voltou à competição na trave de equilíbrio e conquistou o bronze. Sua atitude foi vista como um exemplo de resiliência e autoconsciência, reforçando que atletas são humanos e que priorizar o bem-estar nunca deve ser motivo de vergonha. Número 7. Su Wei e as quedas na barra fixa em 2024. A apresentação de Su Wei nas Olimpíadas de Paris em 2024 foi um dos momentos mais comoventes da ginástica masculina.
Representando a China na final por equipes, Su era conhecido por sua excelência na barra fixa, um dos aparelhos mais arriscados, exigindo força, precisão e sincronia extrema. A expectativa era alta e Su iniciou sua série com confiança. Executou movimentos de liberação e reconexão com um nível de dificuldade altíssimo, impressionando os jurados. Mas no meio da rotina, tudo mudou. Ao tentar um lançamento complexo, ele perdeu a pegada e caiu com força no colchão. Apesar do susto, levantou-se e voltou ao aparelho, determinado a terminar sua apresentação. No entanto, a pressão se intensificou. Durante outro movimento de voo, Su caiu novamente. O público ficou em silêncio, e seus colegas de equipe observaram atônitos. O impacto emocional foi visível. A nota final refletiu as quedas, e a equipe chinesa, até então favorita ao ouro, acabou ficando fora do pódio. Su, o atleta mais jovem da equipe, parecia devastado. Chorou, pediu desculpas aos companheiros e se isolou no final da apresentação. A cena emocionou o mundo todo, mostrando o peso que jovens atletas carregam em competições de alto nível. A performance de Su reforçou o quão tênue é a linha entre a glória e o desastre na ginástica artística. Número 8. Zhang Lan e o acidente nos Jogos da Boa Vontade em 1998. Zhang Lan era uma das maiores promessas da ginástica chinesa. Aos 17 anos, encantava o público com sua elegância e técnica impecável. Durante os Jogos da Boa Vontade, realizados em Nova York em 1998, Zhang se preparava para mais uma grande exibição no salto. Mas, durante o aquecimento, algo deu errado. Ao iniciar sua corrida para o salto, ela escorregou na prancha e caiu de cabeça no colchão. O impacto causou uma lesão gravíssima na medula espinhal, deixando-a paralisada do peito para baixo. O acidente causou um choque na comunidade esportiva internacional. Zhang passou meses em tratamento e reabilitação, mas nunca recuperou os movimentos. Mesmo diante da tragédia, ela demonstrou uma força impressionante. Tornou-se porta-voz dos atletas com deficiência e símbolo de superação. A história de Zhang levou a mudanças importantes nos protocolos de segurança. Questões sobre a qualidade dos equipamentos, os métodos de preparação e a resposta médica em eventos começaram a ser tratadas com mais seriedade. A tragédia se transformou em legado, levando a melhorias reais para proteger os atletas. Número 9. Samantha Sério e a lesão no solo em 2019. Samantha Sério era uma ginasta universitária de destaque pela Universidade de Auburn, nos Estados Unidos. Em 2019, durante a semifinal regional da NCAA, ela iniciou sua rotina de solo com concentração e elegância, como sempre. No entanto, ao realizar um duplo mortal para frente, um movimento extremamente exigente, ela errou a rotação. O resultado foi devastador. Suas pernas se dobraram de forma errada ao aterrissar, causando fraturas múltiplas e a luxação de ambos os joelhos. A cena chocante foi registrada em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais. Equipes médicas correram para atendê-la, enquanto o ginásio inteiro permanecia em silêncio absoluto. Poucos dias depois, Samantha anunciou sua aposentadoria da ginástica, agradecendo por tudo o que o esporte lhe proporcionou, apesar do trauma. Sua atitude positiva após o acidente inspirou muitos. O caso reacendeu discussões sobre os limites físicos impostos aos ginastas, especialmente em níveis universitários. Atletas frequentemente competem mesmo lesionados, pressionados por resultados. Samantha passou a ser exemplo de coragem e resiliência, e sua história provocou reflexões sobre o equilíbrio entre ambição e segurança. Número 10. Melanie Coleman e o acidente fatal no treino em 2019. Melanie Coleman, de 20 anos, era uma estudante atleta da Southern Connecticut State University. Considerada dedicada e talentosa, era muito querida por colegas e treinadores. Sua vida e carreira terminaram tragicamente durante um treinamento comum nas barras assimétricas. Enquanto praticava um movimento rotineiro, Melanie perdeu a pegada e caiu, sofrendo uma lesão grave na coluna. Apesar do socorro imediato, ela não resistiu e faleceu 2 dias depois. A notícia abalou a comunidade da ginástica. Acidentes fatais como esse são raríssimos, mas expuseram os perigos diários enfrentados por atletas mesmo fora das competições. O incidente reacendeu o debate sobre segurança nos treinos. Foram discutidas melhorias como técnicas de amparo mais eficazes, maior acolchoamento e supervisão rigorosa.
O impacto foi tão profundo que organizações de ginástica reforçaram protocolos de emergência e passaram a exigir presença de equipes médicas especializadas durante os treinos. Melanie era o exemplo de atleta disciplinada, que equilibrava os estudos com o amor pela ginástica. Sua morte se tornou um alerta poderoso. Em sua homenagem, a família criou bolsas de estudo para apoiar outros atletas estudantes, perpetuando seu legado e sua paixão por esporte e educação. Número 11. Félix Dolly e a falha de equipamento em 2024. Durante os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, um momento dramático marcou a final masculina do individual geral. O ginasta canadense Félix Dolly, conhecido por sua técnica refinada e postura tranquila, enfrentou uma situação raríssima, uma falha de equipamento. Dolly se preparava para sua série na barra fixa, um dos aparelhos mais espetaculares e perigosos da ginástica masculina. No meio de uma sequência de soltar e reconectar, seu protetor de mão arrebentou no ar, interrompendo o movimento e fazendo com que ele caísse com força no solo. A plateia ficou em silêncio total. Por sorte, Félix não sofreu ferimentos graves, mas a queda abalou seu desempenho e interrompeu o ritmo da competição. Depois de alguns instantes se recompondo, ele retornou à barra e finalizou a série com dignidade, recebendo aplausos de pé pela coragem e persistência. O incidente gerou discussões imediatas sobre a confiabilidade dos equipamentos utilizados em alto nível. Especialistas passaram a revisar os padrões de segurança dos protetores de mão e a realizar testes de resistência mais rigorosos. A Federação Internacional de Ginástica, a FIG, também foi cobrada quanto aos processos de homologação dos equipamentos usados nas Olimpíadas. Além do impacto técnico, o momento destacou os riscos imprevisíveis que os atletas enfrentam, mesmo quando fazem tudo certo. A capacidade de Dolly de reagir com equilíbrio e finalizar sua rotina foi amplamente elogiada por fãs e comentaristas. Sua postura inspiradora transformou o acidente em um exemplo de resiliência e profissionalismo. Número 12. Flávia Saraiva e a lesão nas barras assimétricas em 2024. Flávia Saraiva, uma das atletas mais queridas e talentosas do Brasil, viveu uma experiência marcante durante as Olimpíadas de Paris, em 2024. Integrando a equipe feminina de ginástica artística, Flávia era peça-chave na busca por uma medalha. Conhecida por sua leveza, carisma e precisão, ela era a esperança brasileira em mais uma campanha histórica. Porém, tudo mudou durante um treino de aquecimento nas barras assimétricas, antes da final por equipes. Flávia sofreu uma queda durante um movimento de voo e bateu com força no solo. A pancada resultou em um hematoma visível no rosto, com o olho bastante machucado. A lesão gerou preocupação imediata sobre sua capacidade de competir. Mesmo com dor e com o rosto bastante inchado, Flávia decidiu seguir em frente. Recusou-se a abandonar a prova e optou por competir, determinada a ajudar o Brasil na conquista de um lugar no pódio. Sua atuação foi um verdadeiro exemplo de superação. Ela executou todas as séries com precisão e elegância, mesmo claramente abalada fisicamente. A atitude da ginasta impulsionou o restante da equipe, que se uniu em torno dela para apresentar uma performance memorável. O esforço conjunto valeu a pena. O Brasil conquistou a medalha de bronze na final por equipes, um feito histórico. O público e os comentaristas não pouparam elogios à coragem de Flávia. Sua imagem no pódio, com o rosto ainda machucado, mas com um sorriso de orgulho, se tornou símbolo da força das atletas brasileiras. Contudo, sua decisão também reacendeu um debate importante. Até que ponto os atletas se sentem pressionados a competir mesmo lesionados? Especialistas pediram mais suporte médico, psicológico e autonomia para que atletas possam priorizar sua saúde. Ainda assim, para Flávia, a medalha representou mais do que um prêmio. Foi o reconhecimento por sua força e sua entrega incondicional ao esporte e à equipe. Em entrevistas após a competição, ela minimizou a dor e destacou o orgulho por representar o Brasil. Sua humildade e atitude positiva conquistaram ainda mais admiradores no país e no mundo. A história de Flávia serviu de inspiração para milhares de jovens ginastas que viram nela um exemplo de que a garra e o amor pelo esporte podem superar até os obstáculos mais difíceis. Essas 12 histórias nos lembram que por trás de cada movimento perfeito existe um ser humano lidando com pressão, dor, medo e, acima de tudo, coragem. A ginástica é um espetáculo de técnica e beleza, mas também uma arena onde os limites são testados diariamente.
física e emocionalmente. Cada uma dessas quedas, falhas ou decisões difíceis deixou uma marca no esporte. Algumas provocaram mudanças profundas em protocolos de segurança. Outras revelaram a importância de cuidar da saúde mental dos atletas. Todas, sem exceção, mostraram o quanto é urgente olhar para o ginasta como alguém completo, que sente, que sofre e que merece ser protegido. E mesmo nos momentos mais tristes ou inesperados, essas histórias nos ensinaram sobre superação, humanidade e a importância de transformar dor em legado. Porque no fim, mais do que medalhas, o que realmente importa são as vidas e os exemplos que ficam. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!